tranquilamente. Isaías 37, de 1 a 38. Nós vamos ler, inicialmente, alguns versículos somente. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaquer, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Versículo 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Que Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Bendito Pai, fala-nos agora, usando o teu servo como instrumento, mas o que nós queremos mesmo é que teu Espírito opere em nossos corações a compreensão da tua palavra como é devido. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema a resposta de Deus ao clamor do seu povo. A resposta de Deus ao clamor do seu povo. Até o versículo 38 e parte do capítulo 36 são básicos para o que nós queremos expor nesta manhã. E eu começo falando exatamente sobre a história, como a história tem sido um instrumento que nos ensina, se nós soubermos interpretá-la. As lições do passado são muito valiosas para o nosso presente. De fato, na verdade, a história se repete, apenas com personagens e cenários diferentes. Com isto eu estou dizendo que ao longo do tempo, o povo de Deus, esse povo que é fiel a Deus, sempre foi perseguido, sempre sofreu, nunca viveu em paz. Lembrem-se que eu disse, esse povo que é fiel a Deus. Eu não estou falando de religiosos, estou falando de fidelidade. Agora, as lições do passado são as mesmas lições do presente. Por quê?
porque o Senhor da história é o mesmo. Deus é o Senhor da história e Ele não muda. Quando nós estudamos o ministério de Cristo, não só aqui na terra, mas no céu agora, vamos ver que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós e fazendo tudo que é preciso ser feito conforme Ele mesmo estabeleceu, para que a igreja se mantenha firme no seu nome e proceda realmente de acordo com o que Ele quer para cumprir os seus propósitos para a igreja. É bom vermos a história e entendermos que a história segue o rumo que Deus traçou, com detalhes muitas vezes que nós não admiramos tanto, por causa da pecaminosidade que existe no mundo. É exatamente isto. As lições são as mesmas, porque o Senhor da história é o mesmo, é Deus. O segredo da vitória está em, prestem bem atenção, nos conhecermos, em conhecermos o inimigo e conhecermos por sua palavra aquele que é Senhor de tudo e de todos. Eu vou repetir isso a propósito. O segredo da vitória está em nos conhecermos, em conhecermos o inimigo e conhecermos aquele que por sua palavra temos aprendido que Ele é Senhor de tudo e de todos. O segredo da vitória está aí. Como podemos ver isto? É fácil, pelo que a palavra de Deus ensina. Puxe só uma folhinha da sua Bíblia para o capítulo 36. E nós vamos ver alguma coisa deste capítulo 36 dentro do contexto que estamos aqui. Estamos mais ou menos no ano 701 antes de Cristo, conforme o segundo livro dos Reis e o segundo livro das Crônicas. Mas, para melhor entendermos essa história, devemos analisar a estratégia que o inimigo do povo de Deus usou. Então vamos para o capítulo 36, versículos de 1 a 3. Olhe só o que diz o texto. No 7º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, versículo 3, saíram a encontrar-se com Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Por que estamos vendo isto? Bom, esse capítulo 36, os primeiros 3 versículos, mostram o sucesso militar da Assíria, pois conseguiu conquistar a maior parte de Judá. E agora, como ainda hoje acontece, o desejo é conquistar Jerusalém, é dominar Jerusalém. Agora, meus amados irmãos, que estratégia o rei da Assíria usou? Vejam bem, fiquem com a sua Bíblia aberta. Quem foi que ele mandou para lá para falar com Ezequias? Mandou Rabsaque, o conselheiro real.
De acordo com o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17, ele também enviou Tartã, que era general, Rabsaris, oficial principal, e, vejam mais, 185 mil soldados. Ele declarou guerra ao povo de Deus. Agora, ao contrário dele, ele mandou homens de guerra, gente que sabia o que é isso, comando, força, tudo estava pronto. Mas aí o povo de Deus mandou quem? Quem foi que Ezequias mandou? Ezequias mandou para conversar com ele Eliaquim, que era o quem? Mordomo. Mandou Sebna, que era escrivão. E mandou Joá, o cronista. Ao enviar esses homens, ele estava dizendo: nós queremos paz. Nós não somos de guerra, nós não entendemos isto. Mas aí, aqueles que foram enviados, através de Rabsaque, da Assíria, apresentou um desafio orgulhoso. E o que foi que ele disse? Orgulhoso e autoconfiante. Foi perguntar em quem o povo de Deus confiava. Os versículos 4 e 5 do capítulo 36 diz exatamente isso. Podem acompanhar a leitura. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria. Olha o termo, sumo rei, rei da Assíria. Que confiança é essa em que te estribas? Versículo 5. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. De fato, comparando com o dele era. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Vejam aí que petulância aquele camarada teve. Em outras palavras, ele zombou de Deus. No versículo 10, desse mesmo capítulo, ele diz assim: acaso subi eu, sem o Senhor, contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Olha só a estratégia dele. Ele apela para a sensibilidade espiritual do povo, como se Deus tivesse desprezado o povo. Ele conhecia isso. Ele sabia que o povo de Deus estava atento ao que Deus falava. Ele dizia: esse povo é religioso, esse povo confia no Deus deles, então eu vou apelar para essa sensibilidade espiritual deles. Então o que foi que ele fez? Versículo 20 do capítulo 36, ele desafiou a fé que o povo tinha em Deus. Por quê? Porque a nação estava naquela situação. Olha o versículo 20 do capítulo 36, ele diz assim: quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Então ele desafiou todo mundo. E aí, meus irmãos, numa situação dessa, para quem não é crente, a coisa é séria de verdade. Ou crer, ou sabe quem é Deus e sabe que Ele tem o controle de tudo, ou então esmorece, desvanece. Qualquer pessoa que se vê numa situação dessa, eu não estou falando de nação, estou falando muitas vezes de pessoa nas diferentes circunstâncias da vida. Tem muita gente que desvanece. Mas não é o caso aqui. E a nossa história começa agora.
exatamente agora, capítulo 37. O que foi que Ezequias fez? Ezequias era o rei do povo de Deus. Que foi que ele fez? Versículos de 1 a 3. Olha o que ele diz. 37, de 1 a 3. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Uma atitude de extrema humilhação. Versículo 2. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Usou essa linguagem para mostrar a situação crítica em que eles estavam. Qual é a lição que nós temos aqui? É que para lidar com aquele problema, Ezequias reconheceu a seriedade de sua necessidade. Sabe, irmãos, em diferentes situações de nossa vida, quando estamos passando por dificuldades, a melhor coisa que nós podemos fazer é um diagnóstico de como nós estamos. O que é que está acontecendo? Porque às vezes nós sozinhos podemos resolver, às vezes só Deus pode. E Ele usa os instrumentos que Ele quer. Precisamos fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o pior inimigo é aquele que nós não conhecemos. Esse é o pior inimigo. Acontece que ali o inimigo estava às claras. O inimigo estava diante de todos. Os versículos 11 a 13 deste capítulo 37. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? 12. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef, e os filhos de Éden que estavam em Telasser? 13. Onde está Ramate e o rei Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Então o camarada sabia decorado tudo. Com essas palavras ele estava dizendo: vocês pensam confiar em quem? Vocês pensam confiar em quem? Porventura o Deus de vocês vai poder livrá-los? O desafio era ouvir a voz do Deus de Isaías ou a voz do rei da Assíria. Em quem aquele povo iria confiar? Naquelas propostas absurdas que os assírios estavam fazendo, ou no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus da história, que eles conheciam muito bem ao longo da sua própria história, como Deus os havia tirado do Egito com mão forte, guiado todos eles ao longo daquela terra 40 anos e depois colocado onde eles estavam. A quem eles iriam ouvir? O desafio era exatamente este: ouvir o rei da Assíria ou ouvir a voz de Deus. Agora, os assírios foram muitíssimo sagazes. Eles falaram em hebraico.
para o povo entender tudo o que estavam dizendo. Exatamente para que o povo entendesse e se revoltassem contra o rei. Contra quem? Ezequias. Falando hebraico, o povo podia entender. Essa é uma sagacidade tremendamente grande. E é exatamente assim que o inimigo faz. De fato, Ezequias entendeu que a situação era séria mesmo. Então, esta é a primeira lição que nós temos aqui. Em situações diferentes em que estejamos, devemos fazer um diagnóstico dessa situação com oração à luz da Bíblia, para sabermos o que está acontecendo de verdade. Este é o nosso dever. Mas há uma outra lição aqui. 37, versículos 2 a 4. Olha o que o texto diz. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com veste de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Versículo 4. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que subsistem. Muito sério isso aí. Esta lição nos mostra que a atitude imediata do rei Ezequias foi buscar uma palavra do Senhor. O que é que Deus diz sobre isto? O que é que a palavra de Deus fala para mim sobre isto? Eu vou buscar a Deus primeiro. Essa foi uma atitude imediata que Ezequias teve. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é a liderança de um rei crente faz grande diferença em uma situação daquela. Se o rei não fosse crente, realmente iria suscitar entre seu exército forças humanas para combater o outro. Inútil, seria debalde isso. Debalde mesmo. Que foi que ele fez? Era um rei crente, e isso faz grande diferença em uma situação naquela em que eles estavam. E aí o que ele fez? Procurou um servo de Deus. O rei procurou o profeta. O que é que tu tens para dizer-nos, profeta Isaías, sobre isso? A situação é crítica. O contexto é difícil para nós. O que é que tu tens, ó profeta, para falar-nos? Hoje, meus amados irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus. Oração e palavra. É disto que nós precisamos. Muitas vezes entramos em angústias, dificuldades, porque negligenciamos a meditação na palavra de Deus. Há pouco tempo eu estava vendo aí um texto que mandaram para mim escrito aí, pela própria internet, mostrando que a leitura sistemática da palavra de Deus é boa para a saúde. É provado cientificamente. Mas muitos irmãos não têm tempo para meditar na palavra de Deus. Nesses momentos e em todos os momentos, nós precisamos jogar nossos olhos no texto sagrado. Precisamos colocar, muitas vezes, aqueles que podem ajoelhar-se
colocar o joelho em terra e clamar a Deus. Isso é coisa para crente mesmo, para quem crê, para quem sabe que Deus está por cima, para quem sabe que a solução pode vir através de homens, como instrumentos de Deus, mas quem manda é Papai do céu. E foi isso exatamente que o profeta fez. Meus amados irmãos, este texto nos mostra que há muitas vozes por aí confundindo o povo de Deus. A quem o povo iria ouvir? Ao representante do rei da Assíria? Ou àquele que era profeta de Deus? A quem o povo iria ouvir? Ao blá 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 de muita gente, às interpretações que há aí, pelos jornais, revistas, pelos meios de comunicação, de modo geral? A quem vamos ouvir? Há muitas pessoas preocupadas com o contexto em que nós estamos. E eu não posso dizer que também não me preocupo. Mas olha, uma coisa é a gente se preocupar como responsáveis que somos pelo meio onde estamos, como igreja, como família, aliás, igreja, como nação. Esse é nosso dever. Mas chega um momento quando nós temos que parar e dizer: o Senhor tem o controle de tudo, sobre tudo. Por isso Ezequias disse: nós conhecemos a Deus, não é? Então vamos lá. Quem é que pode falar de Deus para nós? É o profeta. Esta é a função do profeta. O sacerdote leva o povo a Deus. O profeta traz a mensagem de Deus para o povo. Então vamos lá ao profeta. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Não devemos deixar que essas muitas vozes interpretativas da situação minem a nossa fé, confunda a nossa fé. Qual é o segredo? O segredo é discernimento. Ao longo da história, muitos já pregaram que Cristo viria no ano tal, no ano qual, pelo menos já se estabeleceram aí umas 4 a 5 datas ao longo do tempo de que Cristo voltaria. Isso que nós sabemos. E Cristo não voltou. O povo de Deus pode se deixar confundir por essas vozes mentirosas? Não, não pode. A Bíblia diz, 24 de Mateus, versículo 24, que Cristo voltará quando o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo. Quando for, se isso se cumprir hoje, Cristo vem hoje. O povo de Deus não pode se deixar confundir. Mas para isso é preciso discernimento na palavra de Deus. Se as mensagens que ouço têm base na palavra de Deus, recebo. Se não tem, rejeito. E os irmãos sabem tanto quanto eu, ou mais até, que eu não entendo muito, não mexo muito em celular não, mas tem gente aí que sabe trabalhar com isso muito bem e sabe quantas mensagens que o ex-presidente dos Estados Unidos botou um nomezinho bonitinho que colou, fake news. E de repente alguém, preocupadíssima, encaminha para mim, o que acha disso? Nada. Não acho nada. Isso aí contraria a palavra de Deus. É bom saber que Deus tem um controle
nação, tem o controle do mundo em suas mãos. Nós temos que saber que os tempos são difíceis, mas perder a confiança na providência de Deus, nunca. Se procede de Deus, recebo. Se não procede, rejeito. Precisamos ter cuidado com as fontes das profecias e seus conteúdos. A Bíblia ensina sobre isso. Provai os espíritos se são de Deus, se vêm de Deus. Como é que eu sei? Por aqui. Deixa eu olhar aqui. Como é que é? Aí eu vou proceder como os crentes de Bereia. Paulo falou, explicou direitinho, eles ouviram atentamente, e aí disseram, nós vamos agora fazer uma constatação com a palavra. Se o que disseste devemos receber ou não. Nós crentes temos que alimentar nossa mente com esta percepção daquilo que a Bíblia ensina. Irmãos, isso não é teologia da prosperidade, não. Embora eu creia na prosperidade dos crentes, mas não como se prega aí. Eu estou dizendo que a palavra de Deus é autoridade absoluta sobre nós em todos os sentidos. Ela é autoridade histórica, ela é autoridade doutrinária. Este é um dos princípios da reforma protestante. Palavra de Deus como única regra de fé e prática. Então precisamos ser cuidadosos com as vozes que nós ouvimos por aí sempre. Há uma outra lição aqui. Versículos 14 e 15 do capítulo 37. Olha o que é que diz o texto. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, e orou ao Senhor, e orou ao Senhor. Rei crente é outra coisa. E orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Pronto. O rei fez o que devia fazer. Que foi que ele fez? Versículo 16, ele adora a Deus. Versículo 17, ele pede a Deus. E versículo 20, ele exalta a glória de Deus. Vejam aí, 16, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus. Agora 17, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar quem? O Deus vivo. Foi nesse ponto que Senaqueribe perdeu. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor. Para mim, esta palavra é fantástica. Quando o profeta chega e diz, assim diz o Senhor, a gente senta para ouvir, senta para descansar. Assim diz o Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Agora, pois, ó nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Versículo 21, Isaías, filho de Amós, mandou a Ezequias,
assim diz o Senhor, o Deus de Israel, versículo 21, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. E aí diz toda a profecia contra aquele homem. Pronto? O segredo da vitória está aqui. Agora, o que me chama a atenção é o que o rei fez. O que foi que o rei fez? Ele deu uma demonstração do conhecimento que ele tinha de Deus e da comunhão que ele tinha com Deus. Ô irmãos, isso faz diferença. Isso faz diferença. O rei entendeu que não tinha meios humanos para resolver o problema. Não tinha meios humanos. Não tinha? O rei entendeu que a única forma de solucionar o problema era depender de Deus somente. O rei tinha a opção de se render para se manter vivo, pois a desvantagem era muitíssimo grande. O que é que ele iria fazer ali? A que voz Ezequias iria dar ouvido? Foi a mesma coisa do cego de Jericó. Mateus 9, 24, quando Cristo passou, ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. E o povo dizia, cala-te cego, cala-te homem, uma multidão dessa, ele não vai ouvir-te. E diz o texto bíblico que ele gritava cada vez mais. E Cristo disse para todo mundo, chama o homem ali. Só Cristo pode fazer isso. Ninguém mais. Aquele povo, naquele tempo, era santinho? Claro que não. A vida do povo de Deus sempre foi de altos e baixos. Nós sabemos disto. Mas Deus é o mesmo. Deus era o Deus deles. Nesse momento, eles clamaram a Deus e Deus ouviu. O mesmo caso da filha de Jairo. Quando Jairo estava falando com Cristo sobre a sua filha, para ele ir à sua casa, e ele disse, vamos, e de repente aparece uma senhora ali, precisando de uma bênção também, e Cristo para abençoar aquela senhora, e chega o povo dizendo, ô, Jairo, acabou. Jairo, pode deixar o mestre aí tranquilo, que a tua filha se foi. Jesus ouviu isso. E disse para Jairo, Jairo, crê somente. Em outras palavras, continua crendo, Jairo. É isso que o texto bíblico ali está dizendo no texto original. Jairo, continua crendo. Vamos lá, nós vamos à tua casa. E diz a Bíblia que Cristo foi e resolveu o problema, como de fato Jairo queria e precisava que fosse resolvido. A nossa atitude, irmãos, em momentos assim difíceis, deve ser como a daquele leproso. Mateus 8, 2 e 3, aliás, está nos evangelhos sinóticos. Diante de Cristo, o leproso disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, ó Deus, podes purificar-me. Se tu queres, tu podes. Tu és todo poderoso, eu creio que se tu queres, tu podes. E ao ver a fé daquele homem, Cristo disse, quero, fica limpo. Rapidinho, bonitinho, direitinho. Quero, fica limpo. E o homem ficou limpo. O segredo, meus amados irmãos, está exatamente aí.
Conhecemos o nosso Deus? Conhecemos. Devemos ser fiéis a Ele? Devemos. A situação é crítica, é preocupante? É. Segurança em homens, em instituições? Nenhuma. Todas as instituições são falíveis. Elas são importantes, devemos considerá-las, respeitá-las até a última instância. Mas são falíveis, é isso que temos visto. Confiar em quem? Isaías, consulta a Deus, consulta, vê o que ele diz. E aí Deus manda, Isaías, fala para Ezequias que esse rei que ele está vendo aí vai embora e nunca mais ele vai ver. A nossa fé deve estar nessa providência de Deus. Qual é a vontade de Deus aí? Então vamos esperar na sua vontade. Unicamente. Mas, finalmente, uma outra lição aqui, é a que está no versículo 21, capítulo 37, versículo 21, já li uma vez. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, isso aqui não é por acaso, não. Essa expressão aqui, o Deus de Israel, não é por acaso. Há uma identificação de Deus com seu povo. Deus não iria abandonar aquele povo que ele criou, não iria. Porque o profeta não disse o rei da Assíria, o Deus do rei da Assíria, ou o Deus da Assíria. Jamais, eles não eram povo de Deus. Mas disse o rei de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, versículo 22, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. Olha o desprezo agora vindo contra o rei da Assíria. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. E aí, olha só, olha o que Deus manda dizer. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Versículo 23. Irmãos, não é brincadeira. Com Deus não se brinca. O que o homem planta, ele colhe. E Senaqueribe estava ali para colher o que havia plantado. Versículo 23, a quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os teus olhos? Quem é? Vamos dizer juntos? Contra o Santo de Israel. Louvado seja Deus. Brinque não. Está brincando com Deus, amigo. O que o homem plantar, colhe, brinque não. A sua posição no país pode ser a mais alta, a mais respeitada, seja qual for. Com Deus não se brinca. Foi isso que Deus mandou dizer a Senaqueribe. Blasfemaste contra Deus. Ninguém faz isso e se dá bem. Ninguém. Deus responde, esta é a lição. Deus responde do modo como o rei pediu. Agora, antes de tudo, lhe deu livramento, porque embora ele tenha tido que esperar vários anos para que tudo fosse feito, conforme o versículo 7, o fator imediato foi impedir que Jerusalém fosse invadida. Deus não permitiu isso. Então, aquele intento
de Senaqueribe não se cumpriu. O que ele queria não se cumpriu. O milagre, meus amados irmãos, aconteceu, tanto para humilhar o rei da Assíria, como para fortalecer a fé do povo de Deus. Nada melhor para o povo de Deus ali do que ouvir o profeta dizer: gente, atenção, calma aí, senta todo mundo, calma aí, toma uma aguinha, tá, para tranquilizar, fica todo mundo tranquilo. Sabe o que é que o Senhor manda dizer? Que Jerusalém não será invadida. É isso que vocês estão temendo? Não vai não. E tem mais ainda. Vocês não vão poder plantar agora porque vai passar um tempão para eles irem embora daqui, mas olha aqui, o que nascer vai ser suficiente para vocês comerem. Agora, depois de 1 ano ou 2 aí, vocês vão plantar e vai ser comida para todo mundo. Sabe quem foi que mandou dizer isso? O Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Versículos 28 e 29. Foi juízo para quem? Olha o que ele diz: o juízo para o rei da Assíria. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Deus não disse contra o meu povo, disse contra mim. 29. Por causa do teu furor contra mim, repete. E porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. De fato, Senaqueribe voltou para a sua terra e no momento lá, na sua terra, um de seus filhos o matou. Não brinquemos com Deus. Para Senaqueribe, foram palavras de juízo. Para Ezequias, versículos 30 e 31. Isto te será por sinal. Olha a bênção aí, a promessa. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. 2 anos seu povo poder ter a sua vida normal, plantar e colher, por causa daquela situação. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei de seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Promessa de Deus para o seu povo, promessa de bênção. Explicando isso, por causa da guerra, o povo iria comer o que nascia naturalmente, mas no terceiro ano, as condições seriam favoráveis. O povo iria crer assim? Claro, porque no deserto também foi assim. Não foi? Foi. No deserto Deus agiu de uma forma. Naquele contexto o Senhor agiu de outra forma. Tudo para transmitir o seu ensino ao seu povo. Agora, meus amados irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: o Senhor da história continua agindo e ensinando. O que aconteceu a Paulo lá em Atos 19. Calorão tremendo. Mas foram para aquele lugar de 11 da manhã às 4 da tarde. E muita gente aprendeu, e muita gente estudou,
e foi um movimento de evangelização naquela região da Ásia. Por quê? Porque Paulo queria ensinar e o povo queria aprender. Paulo queria ensinar e o povo queria aprender. A mesma coisa daqui. O Senhor da história continua agindo e ensinando. E a nós, o seu povo, o que é que cabe? Nós, o seu povo, devemos continuar aprendendo e agindo. O nosso aprendizado para quê é? Muitas vezes, há muitos crentes que são que nem bateria, supercarregada, tocou, sai fogo, mas sem produzir nada. Deus não quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós busquemos a Ele com fé. Quando eu era adolescente, estava com um presbítero, saudoso irmão, servo de Deus, conhecedor da Bíblia. Mas não sei porquê, estava vindo de um culto de oração, eu e ele. Ele disse: irmão José, eu costumo orar pela madrugada. Sabe por quê? Porque Deus está lá no cantinho dele, caladinho, sem ninguém aperreá-lo. Eu disse: de fato é bom, mas olha, é bom saber que quando é noite aqui é dia quente lá do outro lado do mundo. E tem gente assim, aperreando Deus. É possível que nós pensemos, muitos de nós pensem assim. É possível. Quem está calminho, caladinho, somos nós que estamos deixando de dormir para buscar o Senhor. Mas sabe, há sempre um canal abertíssimo para cada um de nós. Na hora que eu clamar, como é que diz a Bíblia? Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Grande lição do profeta Ezequias. Gente, não temos como lutar. Vai falar com Deus. Vê o que Deus quer fazer por nós. Meus irmãos, nós somos crentes, nós somos igreja. Devemos fazer isso sempre. Como é que Deus está vendo isso? Como é que Deus está vendo esse incircunciso blasfemando contra Ele? Não vamos emitir qualquer juízo, não é nosso esse direito. E aí, eu digo sempre, lembre-se do que Deus fez a Senaqueribe. É o mesmo Deus que tem agido na história. Que Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações, renovando nossa fé e nosso comprometimento em clamar a Deus pelo nosso povo. Amém.